Bem, meus amigos, política. Política e estatística, política e pesquisa. É impressionante como as camadas da sociedade, nas suas esferas, do município, do estado e nacional, avalia bem os seus gestores de acordo com a sua concepção daquilo que ele prometeu e daquilo que ele está entregando à população. Quando eu falo entregar, serviços públicos, o que foi planejado, o que foi dito em pautas, né? Em pautas eleitorais, promessas de governo, planos de governo. E quando as coisas não acontecem, né, consequentemente, a população começa, sim, a ver com outros olhos. Por isso que é tão lindo e maravilhoso a democracia. Por isso que eu gosto da democracia. Não existe aquele que se perpetua no poder. Não existe aquele que seja tão bom, que amanhã não seja tão ruim. Não existe aquele que não seja, sim, avaliado pelo crime da população todos os dias. E nesse processo de avaliação, há aqueles que se saem bem, há aqueles que ficam na média e há aqueles que são excepcionais. Diga-se de passagem, político hoje, de poder e com o poder, porque político você é a qualquer momento, mas políticos que hoje exercem mandato constitucional, né? Prefeito, governador e presidente da República, que só tem um presidente da República, eles são sim avaliados diariamente pela população naquilo que eles, consequentemente, disseram que entregar à população. Pois bem, o que é que acontece? O que é que eu estou querendo dizer com isso? Essa semana passada, né, das últimas 2 semanas, todos os institutos de pesquisa a nível nacional fizeram pesquisas de presidente da República, de gestão do presidente Lula, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E como isso deixa muito claro, e já acendeu uma sinaleira amarela daqueles que estão no poder, lá no Palácio, semana eu estive em Brasília e disse claramente, de observar por que há um mês atrás o presidente Lula tem chegado aí aos 40%, quase 50%, e deu uma recuada aí para 37%, 31%, né, na relação de óbito irregular nas suas pesquisas. E o que é que acontece com o que eu estava dizendo? É muito claro que quando você é prefeito e você é analisado pelo conjunto de ações de melhoria da vida das pessoas em serviços públicos que você pode fazer. Quando você é governador, você é avaliado pelo conjunto de ações de segurança pública, na área da educação, na área de saúde, que é tão importante, isso também vai para prefeito. Mas os índices, quando chega o processo e o princípio de pesquisa para os índices estatísticos de presidente da República, ele simplesmente fala economia no bolso. Por isso que quando eu comecei a falar sobre o meu comentário, eu falei economia, estatística e política. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando há um diferencial na capacidade do poder de compra das pessoas, dos pobres da classe média, isso impacta diretamente em quem está na gestão a nível nacional. Nesse caso, o presidente da República. Quando alimentos sobem, alimentos que são perecíveis, alimentos que necessitam da natureza, consequentemente, que têm preços sazonais. Eu já vi presidentes da República que a grande matéria do Jornal Nacional foi o preço do tomate. O preço do tomate chegou à estratosfera e dizia assim, o grande hoje desafio do presidente X é o preço do tomate. Hoje a gente está no preço da batata inglesa, que está um horror. E sim, os alimentos têm subido sim. E isso tem impactado diretamente nos índices de pesquisas estatísticos, do presidente atual, que é Luiz Inácio da Silva. Mas se a gente fizer uma análise técnica, uma análise imparcial, a gente vê que um dos maiores índices que contribuíram para os índices estarem caindo também de Bolsonaro na época foi o quê? Foi o combustível. O combustível chegou a quase R$10 um litro de gasolina. Em alguns lugares do sertão chegou a R$10. Óleo diesel chegou a R$8,90, quase R$9. Eu me lembro que eu viajava muito do sertão, eu ficava impressionado com aquele valor. Eu achava um absurdo você ter R$100 e era 10 litros de gasolina. Tá? E outras coisas, a carne também, pipocou o valor da carne. 1 quilo de picanha, a turma falava muito, se fosse picanha que deu R$100, até foi motivo também de política eleitoral. Mas deixar bem claro o seguinte, isso são percentuais sazonais, e todos os presidentes passam por isso. Agora, se
Se essa questão for uma constante e uma questão contínua, aí sim tem um problema. Se for realmente um valor sazonal, né, devido à questão de safras, coisa e tal, e depois ter, sim, um equilíbrio de preços, isso sim mostra sim, uma questão econômica, né, de temporária, uma questão de índice temporário. E esses índices podem voltar a melhorar, claro, porque o que pesa mais no bolso do cidadão é justamente alimentos. Alimentos, sim, né? Ele é o carro-chefe, alimentos, setor de serviços é carro-chefe, setor de combustível também é carro-chefe. Porque você pode até não usar óleo diesel, você pode até não ter um automóvel, mas a nossa malha rodoviária, eu cansei de falar isso aqui em vários comentários meus, nossa malha rodoviária, ela é fundamentada em 99% através de caminhões. E toda vez que sobe combustível, também sobe também alimentos. Nesse caso, não, os combustíveis estão equilibrados, mas os alimentos sim estão subindo sim pelo processo sazonal da questão da natureza mesmo. Alguns estados quebra de safra, muita chuva, muito sol. Então, sim, tem que ter esse equilíbrio de preço. E se isso não for uma coisa temporária, aí sim o governo vai ter um problema sério, não há sombra de dúvida. Isso aí não só o governo Lula, todos os governos, todos os presidentes, toda vez que tiveram dificuldades em equilibrar preços, isso repercute diretamente nos seus índices de avaliação. Isso é Fernando Henrique, Bolsonaro, Fernando Collor, todos. Então, isso aí, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Que a partir daí tem a capacidade do governo, né, ser competente em poder equilibrar preços. Porque a decorrer, né, a observar que isso é uma constante, e se isso ficar de fato, isso com certeza é um problema sério. Né, e as pessoas querem saber da questão econômica, o que está pesando no seu bolso. As outras coisas são relevantes? São sim, né, mas elas não impactam, principalmente no Brasil, onde quem viveu mais tempo sabe o que é ter um poder de compra, sabe o que é não ter poder de compra, sabe o que é hoje você comprar um quilo de arroz e à noite seja outro preço diferente, no tempo que a inflação chegava a 80%, no tempo do Collor, que era 40%, 50%, no tempo do Sarney chegou a 80% a inflação, as pessoas faziam fila para comprar, você pode ver no Google aí que mostra, ou no YouTube, né, no tempo do Sarney, como é que era, as pessoas escondiam até carne de boi, né, ninguém tinha interesse, então só todo mundo aplicando uma tal chamada, uma aplicação chamada Overnight, que era melhor aplicar seu dinheiro, os empresários, do que comprar uma mercadoria. Então, o equilíbrio dos preços de alimentos é aquilo que justamente afeta diretamente as famílias. O equilíbrio dos preços de alimentos afetam diretamente as famílias. Então, um governo como está em paz com sua população, ele pode até não estar bem em outras áreas, mas quando vai no bolso, quando ele entra na questão do alimento, sim, é um problema sim, e todos os governos têm que estar atentos a isso. Consequentemente, vejam só, no governo de Estado, a gente aqui fala aqui sobre a questão da saúde, a questão da segurança, a gente não trata diretamente da questão dos alimentos. Eu até já falei aqui, quando você aumenta muito o seu ICMS em relação aos outros estados, que é o caso de Pernambuco, que cobra 31%, que Paulo Câmara também cobrava. Eu falei aqui até sobre o preço da charque, que a charque em Pernambuco era mais cara por causa da questão de quando a charque vinha de outro estado. E isso aí aumentava o preço por causa do ICMS. Já na questão dos serviços públicos a nível municipal, de prefeitos, os prefeitos têm que entregar serviços públicos de qualidade, atendimento de qualidade da saúde, atendimento de qualidade das suas vias urbanas, ruas limpas, pagamento em dia dos seus funcionários, pagamento em dia dos seus fornecedores, merenda de boa qualidade. Vejam como muda a estrutura da perspectiva do eleitor em cada situação, em cada ente da federação, município, estado e presidente da República. E é impressionante como o índice, né, dentro dessas pesquisas que foram feitas agora, a Quest fez uma pesquisa, a Atas também fez uma pesquisa, e deixou bem claro que o que mais pesa no índice de avaliação de presidente da República é a questão econômica, a questão do preço das mercadorias, a questão do preço dos alimentos. Então, isso aí é um alerta. Isso é um alerta, todos os governos passaram por isso. E as pessoas perguntam por que o índice de percepção, de avaliação do governo do Lula caiu. Alimentos, preço de alimentos, é o que está dizendo as pesquisas. Isso é com o Lula, não. Todos os presidentes passaram por isso. Bolsonaro passou por isso, Fernando Henrique passou por isso, Fernando Collor, Dilma Rousseff. Você só vai fazer uma avaliação. Então, isso aqui é uma análise muito técnica de como, sim, a influência é tão grande. Quando há economia estável, as pessoas com dinheiro no bolso, capacidade de compra, o trabalhador, né, com o poder de compra do seu salário evidenciado,
e um poder de compra que esteja à altura daquilo que ele necessita, de acordo com a sua condição de renda, os problemas são secundários. Você analisa outro tipo de problemas. E não impacta tanto nos índices de avaliação estatísticas. Não impacta tanto nos índices de avaliação estatística. Mas quando chega no momento que está se falando de alimentos caros, não é verdade? Passagem de ônibus cara, combustível caro, amigo, isso aí é um bolo completo, né, para uma grande sim, desaprovação de qualquer presidente da República, E aí eu não estou falando se é porque é esquerda, porque é direita, não é isso. Não é isso, eu estou falando que todos os presidentes passaram por isso, né? E cabe a capacidade dos presidentes, né, tentar equilibrar, conversar com os setores produtivos, conversar com o setor agrícola, se exporta tanto, né? Eu sempre falei aqui que nos governos do PT anteriores tinha sim os depósitos de que equilibravam, né? Os depósitos estratégicos de alimentos, de grãos da Conab, que equilibravam os preços. Aí no governo Bolsonaro abandonaram essa política. O governo sim comprava alimentos, comprava grãos, na verdade, grãos perecíveis, abastecia os seus depósitos na Conab, e aí ele equilibrava o preço. Quando o preço disparava muito, ele soltava ali as suas reservas dos grãos. E é necessário, sim, que o governo federal retome isso aí, até para equilibrar a questão dos preços, naquilo que é possível, somente dos grãos. Então, essa é a minha avaliação sobre a questão de como está interligado, né, a avaliação de presidentes da República e que bate no nosso bolso. Isso acontece em São Vicente. Né? A dona de casa, o trabalhador que vai no supermercado hoje está sentindo, que vai na feira livre, hoje dia de feira livre, sente o valor das verduras, das frutas, né, dos hortifrutis, impactando. Então, isso sim, impacta sim na concepção do povo, na sua avaliação de pesquisa. Muitas vezes o governo não tem muita vez a ver com isso, não. Mas isso sim está interligado, não há sombra de dúvida. E não adianta você separar isso aí. Está interligado sim, né? E aí cabe a cada competência de cada governo tentar equilibrar, né? Tendo sim, eu acho que é necessário demais, é uma solução, é necessário demais a Conab retomar, né, os seus depósitos, né, os seus armazéns estratégicos, justamente comprando grãos para em tempos de escassez, em tempos de sazonalidade de safra, né, o governo poder se amparar. Isso é uma prática tão antiga que remete à prática do Egito. Né? Se você ler a Bíblia, você vê quando houve a grande fome, que o faraó teve uma fome de vacas gordas e vacas magras, e aí Deus deu o dom de interpretação de sonhos a José e disse, olha, faraó, é o seguinte, a gente vai ter aqui escassez, mas a gente tem que se programar. Então, vamos criar aqui vários armazéns para que, nesse momento de escassez, não falte comida para as pessoas, não falte alimento para o povo. Veja só, funciona a estrutura logística, mas a concepção é a mesma. Você tem que ter reserva. Na economia doméstica também, você tem que ter sua reservazinha, porque em tempos de escassez você tem como aportar. Então, não se chama economia doméstica, e a economia doméstica serve para todo mundo. Né? Por isso que é tão importante, sim, né, que as nações, e aqui o Brasil, que é o celeiro do mundo, que alimenta o mundo, né, não pode deixar de alimentar o mundo e não alimentar o brasileiro. Né? Então, é até uma disparidade. Então, sim, é importante, sim, que isso aconteça. Né, que retome, a solução seria essa, retomar sim, o governo comprar quantidades significativas, para abastecer os seus armazéns, para justamente equilibrar o preço de mercado. Isso é muito importante.